Oi, gente! Hoje é dia da gente comentar as novas notícias de Avatar 2 que saíram na Empire Magazine. Foi anunciado que em agosto desse ano a gente vai ter uma reportagem especial sobre Avatar 2, O Caminho da Água, na revista americana Empire Magazine. Apesar da revista lançar apenas em agosto, daqui até o dia do seu lançamento a gente vai estar recebendo algumas imagens novas e alguns trechos inéditos dessa reportagem para manter o hype, e a revista vender bastante quando ela for lançada. Essa revista costuma trazer várias notícias sobre entretenimento, mas na edição de agosto o principal assunto será Avatar 2. Por causa disso, todas as capas também serão temáticas de Avatar e até o momento a gente já teve acesso a 2 capas dessa revista. A primeira delas mostra pra gente a Ronal, que é a personagem da Kate Winslet. Como vocês podem ver nessa foto, ela tá naquele momento de batalha que a gente vê no trailer, Ela é aquela Na'vi grávida e ela é esposa do Tonowari, que é o líder do Smetka'ina, o clã aquático que a gente vai conhecer, nesse segundo filme. Além da gente ter tido essa capa da Ronal, a gente também teve uma outra capa da personagem Kiri. Lembrando, gente, que no início, quando a gente via essa personagem pela primeira vez, muita gente pensava que era a Tuktiri, inclusive eu, mas depois a gente descobriu que ela era a Kiri, uma personagem que até então a gente não tinha notícia nenhuma sobre ela, a gente nem sabia que ela ia existir. Mas, depois que a gente soube sobre a existência dessa personagem, eu cheguei a fazer um vídeo aqui no canal teorizando quem seria a Kiri, e eu falei que provavelmente ela seria a personagem da Sigourney Weaver, que no filme anterior fez o papel da doutora Grace. Agora, na capa da revista Empire, foi oficializado que o papel de Kiri será interpretado pela Sigourney Weaver. Além das capas, a gente também já teve 2 imagens inéditas e 2 trechos da entrevista principal, que foi feita para essa reportagem. Para começar, vamos falar sobre a Ronal. A gente teve uma imagem dela, em que ela está ao lado de seu esposo, o Tonowari. Eles estão ali, gente, como eu já falei, eles são os líderes dos Smetka'ina e eu achei essa imagem maravilhosa. Uma coisa interessante da gente comentar sobre essa imagem, é que ela acaba confirmando aquilo que a gente já estava especulando, que a pele da personagem realmente era azul e só estava verde por causa da iluminação. Eu vi que tinha algumas pessoas que ainda tinham essa dúvida, que ainda ficavam pensando, será que ela vai ser verde? Mas não, gente, pelas novas imagens a gente vê que de fato ela é azul, mas na iluminação daquelas cenas que a gente vê no trailer, a pele dela acabou ficando com um tom mais esverdeado. Essa imagem daqui, gente, eu achei belíssima. Os efeitos estão perfeitos, sabe? Você vê que tem muitos detalhes, sabe? Os personagens, eles têm muitas características diferentes, Eu acho isso muito legal, como existe essa construção do mundo e essa construção dos personagens. Então, eles não ficam só aquela coisa assim, estereotipado de Na'vi, que é tipo, é só uma pessoa azul. Não é só uma pessoa azul, sabe, gente? A construção da fisionomia deles é muito mais complexa, muito mais bonita. E eu acho muito incrível, que os personagens, eles consigam trazer essa grande individualidade. Junto com a imagem, saiu um trechinho, da entrevista com a Kate Winslet, que vai fazer o papel da Ronal, ou melhor, gente, vou logo fazer uma correção, porque nessa entrevista a gente vê que a pronúncia correta do nome da personagem é Ronale. Eu achei isso muito esquisito no meu coração, sempre vai ser Ronal, mas eu vou tentar aqui começar a introduzir essa nova pronúncia pra gente se acostumar, antes do lançamento do filme. Ronale. A Kate Winslet fala, que a Ronale é uma personagem muito destemida e muito corajosa. E que mesmo quando ela está diante do perigo, ela não desiste, sabe? Mesmo ela estando lá com coisas horríveis acontecendo e com um bebê ainda não nascido em sua barriga, ela não deixa de lutar para proteger aquilo que realmente importa para ela, que é a sua família e o seu lar. Ela fala que a personagem é muito corajosa, destemida e muito leal. Além das falas da própria Kate Winslet aqui na entrevista, também tem algumas informações que são dadas pelo próprio jornalista, que eu vou comentar aqui, gente. Para começar, ele chegou a comparar a Ronale com outras personagens do James Cameron, especialmente a Ripley da franquia Alien e a Sarah Connor da franquia Exterminador do Futuro. Essa associação que ele faz, ele acaba também incluindo a própria Neytiri. Ele faz porque ele diz, que dentro dessa história a gente vai ter várias mães
guerreiras lutando para salvar suas crianças. E é exatamente isso que a gente tem em Exterminador do Futuro 2, né, gente? Que a Sarah Connor tá tentando salvar o filho dela, né, o John Connor. E também em Aliens 2, né, Aliens o Resgate, que foi o filme dirigido pelo James Cameron da franquia Alien, a gente vê a Ripley, né, tentando salvar a criancinha Newt. Aqui no texto também é dito que quando Jake Sully e Neytiri tiverem que fugir da floresta, né, sair da terra dos Omaticaya e ir para as terras dos Metkayina, isso não vai acontecer assim de boas. Vai haver conflito e eles não vão ser aceitos de braços abertos. Então acho que a gente já pode imaginar, né, que vai ter alguma briga aí entre o Jake e o Tonowari, entre a Neytiri e a Ronail, né? Eu tô muito curioso para ver isso. E isso também acaba fazendo um pouco mais de sentido naquela cena do trailer que a gente vê todo mundo meio junto, assim, que você vê que tá rolando ali uma tensão, né? Eu acho que provavelmente é por causa disso. E eu acho que isso acaba também fortalecendo uma teoria que eu tive de que os filhos poderiam ter algum tipo de relação, talvez um crushzinho um no outro, né? Eu acho que seria muito interessante o Lowak, né, filho de Jake e Neytiri, ter um interesse romântico pela Tuktiri, que é a filha do Tonowari e da Ronail, e isso não ser muito bem aceito, né, isso criar mais um conflito dentro da família. Eu acho que é um tipo de coisa, né, bem dramática, que seria muito divertida de ver. Além disso, né, gente, a Kate Winslet, ela volta, né, a falar aqui, a gente tem mais uma vez ela sendo entrevistada, né, ela fala que foi muito diferente trabalhar com o James Cameron em Avatar 2, né, em comparação com o trabalho que os dois fizeram juntos em Titanic. Ela fala, né, que ele está muito mais calmo e ela também está muito mais ativa, né, muito mais proativa na hora, né, de fazer as coisas lá enquanto atriz nos bastidores. Uma coisa que eu acho interessante a gente notar, né, gente, é ela falar que o James Cameron, né, ou Jim, como ela chama ele, né, ele está mais calmo. Porque, gente, eu acho que eu nunca falei disso aqui nos vídeos, mas o James Cameron é conhecido por ser um diretor muito estressado e muito revoltado no set de filmagem, né? O pessoal diz que ele é muito mandão. Então, é interessante, né, que com o passar do tempo, ele tenha perdido um pouco dessa personalidade dele, assim, tão agitada e mais agressiva, assim, mais revoltada, né? Ele tá mais calmo, ele tá mais light, mais leve, assim, mais zen, gravando Avatar. E eu acho que faz todo sentido, né, gente? Porque Avatar tem essa coisa, assim, de calmaria, sabe? De natureza, de amor e família e união. Enfim, eu acho que faz sentido que agora, né, nesse ponto da carreira dele, que ele tá fazendo esse tipo de filme, né, ele esteja um pouco mais calmo e que a relação dele com os atores esteja mais tranquila, né, mais saudável e mais feliz. Então, acho que é bem interessante que a Kate Winslet tenha falado isso na entrevista. Outra coisa que ela falou aqui também, né, é sobre como foi incrível para ela ter uma nova experiência, né, que não foi somente nova, mas também super humana, que foi a questão das gravações embaixo d'água. Ela chega a falar, da gente, que ela bateu um recorde ali, né, entre os atores, que ela conseguiu passar 7 minutos e 14 segundos embaixo d'água gravando uma cena sem respirar. Isso foi uma coisa chocante, né, gente? Em outras entrevistas eles já comentaram sobre isso também, mas aqui ela volta a mencionar essa questão e eu acho que isso é bem legal. Inclusive, ela também chegou a comentar, acho que não nessa entrevista, mas em outra, que já rolou anteriormente, né? Ela falou que dentro desse filme a gente vai ter uma cena de parto, então a gente vai ver o nascimento do bebezinho que tá na barriga dela, e eu tô muito ansioso pra ver isso. Inclusive, eu acho, né, teoria minha, que essa cena que ela passou 7 minutos embaixo d'água, provavelmente foi a cena de parto, né, porque eles devem ter feito num take bem longo embaixo d'água, né, então tô muito curioso pra ver isso, né, gente, porque coisa de nascimento já é complexa, né, e cinematograficamente falando, né, pode ficar uma cena muito bonita, ainda mais embaixo d'água, sabe, com um navio, com os efeitos especiais. Eu acho que essa cena vai ser maravilhosa. E agora, né, gente, vamos falar sobre a Kiri. A gente já começa, né, no texto da revista, eles comentando, né, que havia essa dúvida, como é que a Sigourney Weaver vai voltar para Avatar 2, sendo que a personagem dela morreu. A gente tinha, né, vários questionamentos, pessoas pensavam que poderia ser flashback, ou que ela poderia ter uma gêmea perdida, né, poderiam ser várias coisas, mas na verdade ela vai voltar como uma personagem totalmente nova. Faço aqui minhas aspas, né? É esse o termo que a revista usa, que ela vai fazer uma personagem nova, que é a Kiri. Mas eu já tenho teoria de que ela não é uma personagem nova, não. Inclusive, isso é algo que a gente já comentou no outro vídeo, né? Eu acho que a Kiri é uma reencarnação da Grace. Mas, né, depois a gente fala sobre isso. Vamos focar agora no que a revista tem pra comentar com a gente, né? Então, a gente tem a confirmação, né? De fato, a Kiri é a personagem da Sigourney Weaver. E ela vai ser também uma filha adotiva de Jake e Neytiri. Isso pra mim, gente, faz muito sentido, porque no trailer a gente vê várias cenas que ela tá junto dos outros filhos, sabe? Então realmente parecia que eles eram uma coisa só. E, inclusive nas cenas que a gente tem, né, da família, nos Banshees, né, que eles estão viajando, né, voando ali em cima do mar, a gente vê que tem várias crianças ali
E a conta, se eu não me engano, não batia o número de crianças que ele tinha uma criança a mais, que no caso seria a Kiri. Então faz todo sentido que ela seja mais uma filha adotiva. E assim como eu já falei no outro vídeo que eu fiz, né, de teoria sobre a Kiri, eu acho que a gente não tinha informação dessa personagem porque eles queriam manter a questão da Sigourney Weaver em segredo. Então é por isso que tudo que a gente via falando da família, eles não citavam a Kiri, porque senão as pessoas iam começar a se questionar. Então quem é que vai fazer o papel de Kiri? E aí poderiam descobrir que era a Sigourney Weaver antes da hora. Aqui na entrevista, né, gente, a Sigourney Weaver, ela acaba falando, né, que ela lembra muito do sentimento que ela tinha, né, da sensação que ela tinha quando era ela adolescente, né, ela fala que ela, por isso ela imagina, né, que a Kiri, ela vai se sentir um pouco estranha, né, em vários momentos da adolescência dela e também vai estar numa busca para descobrir quem ela é, né, o que é que ela deseja, quem ela quer ser e tudo mais, né, ela fala que esse foi um desafio muito interessante, né, ela voltar a esse ponto da juventude dela, né, se reconectar com essa coisa adolescente, né, isso é bem interessante. E ela também fala que enquanto atriz foi um grande desafio, né, porque ela é uma mulher que já tem 60 e poucos anos e vai fazer uma personagem que é adolescente, né, uma personagem que tem décadas a menos que ela de vida. E isso de fato é muito interessante, né, eu acho que a gente nunca viu isso sendo feito dessa forma, né, principalmente porque como a gente vai ter aquela coisa dos efeitos especiais e tudo mais, então a gente vai ver ela em tela com um corpo mais jovem, mais baixinha, né, provavelmente eles também vão fazer alguma modificação de voz. Eu não sei se a voz dela vai ser rejuvenescida com efeitos especiais, ou se a própria atriz deve ter treinado a voz para fazer uma coisa diferente, né? Eu acho que é possível. E eu tô muito curioso para ver isso, né, gente? Porque vai ser toda uma mudança que ela vai ter que fazer para colocar uma personagem que é décadas mais jovem que ela em tela, né? Inclusive eu acho que isso é algo que tem muito potencial para premiação, sabe, tipo Oscar. Eu acho que você vê uma atriz assim que muita gente já conhece, que fez vários filmes emblemáticos e memoráveis, e aí você vê ela, né, com uma idade bem mais avançada, fazendo uma personagem super jovem, e toda essa questão da tecnologia, né? Porque a gente tem que pensar que eles gravaram tudo com captura de movimento. Então imagina que, por exemplo, em cena que tá todas as crianças juntas, você tinha as crianças ali baixinhas com roupa de captura de movimento e ela super grandona com roupa de captura de movimento, todos eles juntos e com efeitos especiais eles foram manipulando, né, o tamanho de cada um, a forma como cada um, o corpo de cada um, né, interagia com a natureza ao redor, até fazer com que a Kiri parecesse ser do mesmo tamanho que os outros, sabe? Então eu acho que todo esse trabalho por trás nos bastidores para fazer essa personagem Kiri funcionar vai ser uma coisa muito interessante, né? Para Sigourney Weaver atuar também vai ser uma coisa assim muito complicada, né? Então eu acho que se der certo é algo que tem sim potencial para ser premiado no Oscar, sabe? Quem sabe ela recebe uma indicação para melhor atriz coadjuvante. Mas além dessa parte, né, da dificuldade, a Sigourney Weaver, ela acaba afirmando que também foi divertido fazer esse papel, né? Principalmente pela a busca dela para se reconectar com sua juventude, né? Ela fala que chegou até mesmo a sair para fazer compras com adolescentes, sabe? Para poder canalizar a juventude interior dela. E o James Cameron, ele comenta aqui que isso deu muito certo. Ele fala que a Sigourney Weaver parecia mais viva, realmente mais jovem. Parece que ela realmente, sabe, viajou no tempo e se tornou uma pessoa, né, uma adolescente para fazer esse papel. E eu tô muito curioso para ver isso, gente. Eu acho que ela é uma atriz maravilhosa, né? E o James Cameron, ele fala aqui que havia um brilho no rosto dela, sabe? Uma luminosidade em seu espírito, sabe? Ela tava mais divertida, mais jovial. Então, gente, eu tô muito curioso pra ver isso. Eu acho ela maravilhosa. Eu acho que essa questão de como essa personagem vai ser trabalhada no filme vai ser bem interessante, né? Principalmente por ela ser mais uma filha adotiva do Jake e da Neytiri. E aqui eu já quero falar mais sobre aquela teoria que eu comentei no outro vídeo, né, gente, dela ser a reencarnação da Grace. A imagem que a gente tem da Kiri, além da imagem da capa, né, foi lançada uma outra imagem em que a gente tá vendo a Kiri, ela tá encarando, né, um vídeo da Grace. A gente sabe, né, lá no primeiro filme de Avatar, que o pessoal que trabalhava, né, na RDA, eles tinham aquele costume de sempre ficar gravando aqueles vídeos diários, né, para ir mostrando o progresso dos trabalhos, enfim. Então, provavelmente, é isso que a Kiri está olhando, né? Ela está assistindo a doutora Grace do passado, gravando seus vídeos, né? Provavelmente falando sobre o programa Avatar, os estudos dela, né? Da biologia de Avatar, e enfim. Isso, inclusive, dá sentido para uma cena, né? Uma imagem de bastidores que a gente tinha há muito tempo e que não fazia sentido nenhum, em que a gente tinha a Sigourney Weaver, né? Toda caracterizada como a doutora Grace. Muita gente ficou em dúvida, né? Será que ela vai simplesmente ressuscitar com o mesmo corpo dela, enfim? Será que essa cena é um flashback? Será que ela tem uma irmã gêmea? Mas não, agora a gente entende, né, que provavelmente aquela cena que ela estava gravando era de algum vídeo que a Kiri vai acabar assistindo, né? Então agora faz muito mais sentido. E eu quero muito saber como é isso, gente. Vocês podem ver que nessa imagem, a Kiri, ela tá no pescoço, né, com uma máscara daquela de oxigênio, enfim. Não imaginaria por que ela usaria isso, né? Afinal de contas, pelo corpo dela, ela respiraria normal ali, né, em Pandora. Então fica o questionamento. A gente já tem algumas imagens, né, que mostram que ela tem um colar parecido com o da Grace, né? E aqui ela assistindo a Grace. Eu acho que tem alguma coisa muito sinistra aí, né? E outra coisa que é interessante
é que o corpo dela tem várias características do DNA humano, né? Como, por exemplo, ela tem 5 dedos, né? Ela tem as sobrancelhas, características que não costumam estar no corpo de um navio natural, né? Então, ela tem essa mistura no corpo dela. E aí fica o questionamento, né? Será que eles vão fazer um novo corpo para Grace e colocar a mente dela lá? Ou será que simplesmente a própria natureza de Pandora vai dar vida a uma criatura sem nenhum pai, sem nenhuma mãe? Se ela simplesmente vai nascer por si só, um bebezinho, com essas características humanas, porque tem a alma da Grace, né? Então não é totalmente navio, é humano misturado. Eu não sei, gente, isso tem várias possibilidades de como isso vai ser trabalhado. E inclusive isso leva a gente a questionar também a ressurreição do Quaritch. Porque a gente sabe que ele vai voltar com o corpo, né, de Avatar, um corpo estilo navio, mas também com características humanas. E isso leva ao questionamento, será que a ressurreição deles vai acontecer da mesma forma? Será que a gente tem um novo programa da RDA que é para ressuscitar pessoas, e aí tanto a Grace, né, como o Kiri e o Quaritch com o seu novo corpo vão ser ressuscitados por esse programa? Isso é algo que a gente não sabe, né, e muitas pessoas estão teorizando. Um dos motivos pelo qual eu acho que talvez eles não sejam ressuscitados na mesma situação é o fato deles parecerem ter idades diferentes, né? Afinal de contas, a Kiri tá jovenzinha e o Quaritch, ele parece ser adulto, né? Então, eu não sei se faria sentido eles terem ressuscitado da mesma forma no mesmo momento, né? Tem alguma coisa diferente aí, mas eu acho que é interessante, né, gente? Eu acho que nesse segundo filme a gente vai ter um pouco mais de explicação e de entendimento sobre o programa Avatar e o que é que era feito, né, para conseguir criar aqueles avatares, misturar o DNA e tudo mais. Eu acho que isso é algo que vai ser mais trabalhado no decorrer da franquia, né? Eu acho que o segundo filme vai dar um pontapé nisso, mas a gente vai continuar em Avatar 3, 4, enfim, porque eu acho que é uma trama muito mais complexa do que o primeiro filme fez parecer, né? Então, eu acho que isso com certeza vai ser algo que vai ser mais trabalhado, né? Que vai ser mais comentado dentro da história. E eu tô muito curioso pra ver isso, né, gente? Essa coisa mais científica mesmo, né? Porque Avatar é ficção científica. Então eu acho que essa parte, né, da ressurreição deles é legal que eles tragam uma base mais científica pra explicar, né, gente? Porque eu lembro que o James Cameron, no primeiro filme, ele já tinha falado, né, que ele queria que Eywa e toda a natureza de Pandora fosse uma coisa meio misturada. Como assim? Ele queria que tivesse uma pegada meio mística e fantasiosa, né? Tipo, Eywa de fato é uma deusa, mas ele também queria dar uma outra visão de que ela não era necessariamente uma deusa, mas que era, né, que toda a natureza estava conectada com um sistema nervoso e tudo mais, ou seja, uma explicação mais científica. E eu acho que isso é algo que ele vai continuar fazendo aqui, essa brincadeira de algo que por um lado pode ser visto como místico, mas que por outro lado pode ser visto como científico. E eu acho, né, que a ressurreição da Grace dentro do corpo da Kiri e a ressurreição do Quaritch vai ser trabalhada dessa forma, né? Então o filme vai deixar a gente em dúvida. Isso é puramente científico ou isso é místico? Sabe? Isso é mágico, isso é sobrenatural. Eu acho que o filme vai deixar a gente com essa loucura na mente e nunca vai nos dar uma resposta definitiva, né? Porque assim como na vida real, existem várias coisas, vários mistérios do universo que a gente não sabe, né? A gente não tem explicações concretas, nem com base na ciência, nem com base na religião ou na mitologia e tudo mais, né? Então acho que é legal que ele faça esse jogo. Outra coisa, gente, que eu queria falar pra vocês sobre a Kiri, né, é uma observação que eu tava vendo vários fãs de Alita fazendo, né, então eu vou mostrar pra vocês um post que eu vi no Reddit, né, que o pessoal tava fazendo uma comparação entre a Kiri e a Alita, e eu achei que isso faz todo sentido, né, gente. Pra quem não sabe, o filme Alita, Anjo de Combate é produzido pelo James Cameron, né, ele também trabalhou no roteiro desse filme, e ele queria fazer toda uma trilogia, né, de Alita, inspiradas no mangá, e provavelmente, né, seria com o Robert Rodriguez fazendo todos os filmes, né, dirigindo todos os filmes. Infelizmente, o primeiro filme, as bilheterias não foram tão bem assim, né, o filme não arrecadou tanto quanto deveria, né, e quanto merecia, porque esse filme é muito incrível, mas o James Cameron, ele tem um grande amor, né, uma grande paixão por Alita, então vários fãs ainda têm esperança que em algum momento ele consiga fazer a franquia Alita voltar a ser produzida, né, e os filmes voltarem a sair no cinema. Mas a questão disso, né, independente de sequência de Alita ou não, o fato é que existem semelhanças entre a Kiri e a Alita, né? Então eu acho que é interessante, né? Inclusive a gente pode até fazer teorias sobre o futuro da Kiri, levando em conta o futuro que a Kiri tem, né? A jornada que a Kiri tem em suas histórias em quadrinhos, né? Inclusive, gente, eu tenho aqui em casa o mangá da Alita, né? Então eu posso até ler para tentar fazer alguma comparação com a Kiri e a gente tentar imaginar e teorizar o que é que vai acontecer com essa personagem. Gente, esse vídeo tá ficando longo e eu já tava me preparando pra me despedir de vocês. Porém, fui dar uma olhadinha no meu iPad aqui na internet, só por precaução, quando eu vejo saiu mais coisa de Avatar. Então eu vou aproveitar e já vou logo colocar nesse vídeo, né? A gente tá vendo aqui uma imagem linda, gente, do Lo'ak
com uma criatura, né? Mas antes de eu falar sobre isso, vamos logo aqui para a manchete, né? O James Cameron compara as sequências de Avatar com a saga O Senhor dos Anéis. Já amei, porque isso é uma comparação que a gente que é fã também já estava fazendo, né? E ele fala aqui, né? I had to create the freaking novels to adapt. Então, basicamente, o que ele quer dizer aqui é que, tipo, diferente dos filmes de Senhor dos Anéis que tinha um livro e o Peter Jackson pegou e adaptou, o James Cameron, ele teve que criar a base de tudo, porque não existia a história de Avatar, né? Avatar não é baseado em nada, só nas imaginações dele. Então, provavelmente, que ele tá se referindo aqui, né, ao fato de que ele, com vários roteiristas, né, que eu já comentei pra vocês quem são esses roteiristas no primeiro vídeo que eu fiz sobre Avatar aqui no canal, mas eles tiveram que inventar toda essa base para essa história, né? Então é uma coisa assim muito mais ambiciosa ainda do que os filmes de Senhor dos Anéis, né? Sem querer diminuir o trabalho do Peter Jackson, né, gente? Porque ele é um diretor maravilhoso. Mas entendam, né, que o James Cameron quer falar aqui, né? Que ele realmente teve que criar toda essa base dessa história para conseguir fazer esses filmes acontecerem. Aqui, né, gente, continuando, o James Cameron, ele falou uma coisa que eu achei super interessante, né? Que ele começa aqui dizendo que no início ele nem tinha certeza se ele realmente queria fazer essas sequências de Avatar. Porque ele falou, né, depois que a gente faz uma obra, né, que ela funciona tão bem, sabe, que ela é tão amada e ela é tão bem sucedida, será que a gente quer tentar fazer de novo, sabe, e às vezes acabar falhando? Então ele teve essa dúvida se ele conseguiria novamente fazer aquela coisa, né, que transcende o momento que foi lançado, né, porque Avatar é um grande fenômeno. E ele tinha essa incerteza, né, ele passou 2 anos refletindo sobre isso antes de decidir fazer as sequências. E de fato, né, gente, eu lembro que Avatar lançou em 2009 e a gente só foi ter mais conversa sobre a sequência, né, que ele realmente tinha plano para a sequência, lá tipo 2011, 2012, né, então realmente foram 2 anos que ele ficou pensando antes de realmente ter a ideia de fazer essas sequências. Mas aí quando ele finalmente teve essa ideia, né, ele falou com o pessoal da Fox que ele não queria fazer tipo Avatar 2, e aí, fez sucesso, então inventa uma história para Avatar 3. Fez sucesso, inventa aí outra história, sabe? Ele não queria fazer desse jeito, que inclusive é o que aconteceu, por exemplo, com o Exterminador do Futuro, que é outra franquia, né, que ele criou, e os filmes eram feitos dessa forma, né? Tinha um filme e eles não tinham plano pro que vinha a seguir, mas aí o filme fazia sucesso e falou, faz Exterminador 3, faz Exterminador 4, e é uma franquia que eu gosto muito dos filmes, mas que a gente sabe que não tem muita coesão, não tem um plano a longo prazo, né? E ele não queria que Avatar fosse feito dessa forma. Ele falou que se fosse para Avatar ter uma sequência, ele queria que já tivesse um plano para uma grande história e que tudo já tivesse sido pensado desde o início. E foi daí que veio a comparação com O Senhor dos Anéis, né, gente? Porque O Senhor dos Anéis, para quem não sabe, é um livro só, dividido em 3 partes, porque era muito grande. E é basicamente isso que vai ser com Avatar, né, gente? Ele criou toda uma história enorme, que ele vai dividir em Avatar 2, Avatar 3, Avatar 4 e Avatar 5, mas que na prática é uma grande história super enorme que ele está criando, né? Então ele fala que isso foi muito complicado, porque quando ele trouxe essa ideia para a Fox acabou aceitando, mas aí como ele falou na manchete, né? Agora ele tem que criar os livros que não existiam, né? Porque no caso do Senhor dos Anéis teve os livros para adaptar e ele teve que criar da base, né? Desde o início, toda a história. Isso é legal, né? Porque isso é algo que eu já tinha comentado com vocês no primeiro vídeo que eu fiz sobre Avatar, porque naquele primeiro vídeo a intenção era mais assim, explicar por que Avatar 2 estava demorando tanto. Porque tinha muita gente que falava, esse filme nunca vai sair, esse filme é uma lenda, o James Cameron não tá fazendo nada. E não, gente, o James Cameron ele tava trabalhando muito para fazer esses filmes acontecerem, porque é uma história realmente complexa, ele tava criando cada detalhe. Então, esses 13 anos de espera, ele não tava de perna para cima, foram 13 anos de muita invenção, sabe? Tanto em relação à história, quanto também de tecnologia, sabe? Então foi um momento assim muito criativo dele, ele estava trabalhando todos os dias, pensando o tempo todo para fazer esses filmes acontecerem, sabe? Então realmente é um esforço de anos que a gente finalmente esteja vendo agora Avatar, o Caminho da Água. E então era isso que tinha na entrevista do James Cameron. Depois a gente tem, né, essa imagem que infelizmente não veio com nenhuma legenda explicando o que é isso aqui, quem é essa criatura, sabe que criatura é essa? Eu sou péssimo, gente, com o nome dos bichos de Avatar, eu acho tudo incrível, mas eu sou muito ruim com o nome. Inclusive, queria muito poder comprar um livro, sabe aquelas enciclopédias, aquelas coisas assim do mundo de Pandora, enfim, pra começar a aprender melhor o nome das criaturas, né? Mas essa criatura aqui, eu acho que pode ser o Tulkun, né? Do possível nome do terceiro filme, The Tulkun Rider. Eu acho que deve ser essa criatura aqui, que inclusive é a mesma que a gente deve ter visto nos trailers, né? No trailer de Avatar 2 a gente vê o Loak se aproximando de uma criatura marinha. Eu acho que deve ser essa criatura aqui, e faz sentido que essa criatura seja, né, o Tulkun, porque a pessoa que vai montar essa criatura vai ter o título, né, o subtítulo do próximo filme. Então é provável
que essa história do Loak com esse animal aqui seja já um gancho para aquilo que a gente vai ver no terceiro filme, né? Então acho que isso é bem importante. E assim, gente, eu achei essa imagem belíssima, os efeitos estão belíssimos, né? Eu tô gostando muito das cores desse filme, sabe? É um filme que tá muito bonito, eu tô muito ansioso para ver isso aqui no telão do cinema em IMAX. Então assim, eu amei essa imagem. Perfeito, todos os detalhes. Eu amei, assim, o olhar da criatura pro Loak, né? E o Loak olhando de volta pra criatura. Achei isso muito bonitinho, né? Achei muito fofo, gente. E, assim, quero saber o que é que vocês acharam de todas essas novidades, né? De todas as imagens, de todas as entrevistas. Diz aí nos comentários. Eu tô muito ansioso, gente, pra esse filme de Avatar 2. A cada notícia que sai, eu só fico mais e mais feliz, né? E, inclusive, queria convidar vocês pra se inscrever aqui no canal, caso você ainda não esteja inscrito. Lembrando, né, que a partir de agora eu vou estar lançando vídeos de Avatar com mais frequência aqui no canal. Então toda semana vai ter vídeo de Avatar. E se por acaso tiver mais de uma notícia bombástica numa mesma semana, eu posso até lançar 2, 3 vídeos de Avatar, sabe, gente? Porque agora a gente tá cada vez mais próximo do lançamento do filme, então sempre vai estar saindo coisa nova, né? E eu vou estar trazendo aqui, vai ser vídeos assim meio longo, né? Eu queria que esse vídeo aqui tivesse sido um pouco mais curto. Mas é isso, gente. Avatar é uma história muito ambiciosa e pra gente fazer um vídeo que realmente comente todos os detalhes, o vídeo tem que ser ambicioso também, tem que ser longo também, porque é muita informação, né? Tem muita coisa pra gente teorizar e quanto mais a gente sabe sobre Avatar, mais a gente tem perguntas e mais a gente tem coisas pra observar. Porque uma pessoa que não sabe nada sobre as sequências vai ver essa imagem e vai ter, ah, que bonito, sabe? Não vai ter uma teoria do que isso pode se conectar com o terceiro filme, né, do quem é Kiri, enfim, as pessoas não estão sabendo isso, né, e como a minha proposta no canal é realmente falar com gente, né, que tá ansiosa de verdade para Avatar 2 e que quer saber tudo sobre essa história, é importante, né, que eu comente todos os detalhes aqui, né, então os vídeos vão acabar sempre sendo meio longo mesmo, né, mas eu acho que vocês gostam disso mesmo, gostam de informação, e é isso, gente, vou deixar vocês por aqui, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, até mais!